Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui da Base Treinamentos. E pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana que é o AWR, tá? Que é o Automatic Workload Repository, tá bom? Pessoal, antes da gente partir para a prática, né, eu vou mostrar a prática para vocês, obviamente, tá? E começar a rodar os comandos aqui no nosso terminal, eu quero dar uma breve introdução para vocês do que é o AWR, falar realmente de alguns conceitos chaves que são importantes da gente falar, tá? Senão quando a gente começar a rodar os comandos, pode ser que você fique perdido, tá? E não entenda algumas coisas, por exemplo, o que é um snapshot, que é um dos conceitos chaves e é realmente a base do AWR. Então eu vou dar realmente uma breve introdução, rapidinho, direto ao ponto, falar o que é alguns conceitos chaves, falar do parâmetro realmente que controla o AWR e depois a gente já parte para a prática, tá? Cria um snapshot, dropa um snapshot, cria uma baseline, dropa uma baseline. Vamos gerar o relatório AWR, o report AWR, que é realmente um relatório imenso, muito importante para a gente poder analisar problemas de performance, tá bom? Então vamos lá. Vou aqui habilitar o meu PTT. Eu gosto de deixar essas informações até para usar depois. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, o que é o AWR, tá? Ele é basicamente, pessoal, uma ferramenta muito útil para a gente poder analisar e resolver problemas de performance, tá? Que ocorreram no seu banco de dados, tá? Basicamente, dentro do repositório de AWR, tá? A gente vai ter estatísticas de performance do banco de dados. O AWR ele vai coletar, ele vai processar, ele vai manter estatísticas de performance do banco de dados. Estatísticas de objetos, estatísticas de sessão, estatísticas de SQL, tá? Vai manter esses dados e com isso a gente consegue analisar problemas de performance que ocorreram no seu banco de dados, tá? É basicamente isso daí. Tá bom? Direto ao ponto. Alguns conceitos chaves, pessoal, do AWR, um deles, o primeiro é o snapshot, tá? Os snapshots, pessoal, são basicamente um conjunto de estatísticas e métricas de banco de dados que são armazenados, tá? Por um período de tempo. Basicamente, o que acontece? Por padrão, tá? O Oracle ele vai gerar a cada hora um snapshot, tá? E ele vai manter isso dentro do AWR por 8 dias, tá? Então, a cada hora a gente vai ter um snapshot onde vai coletar um conjunto de estatísticas e métricas do banco de dados. E esses snapshots vão ser mantidos durante 8 dias dentro do AWR, ok? Um outro conceito chave, pessoal, e bem importante também, é o conceito de baseline, tá? Basicamente, pessoal, a baseline é um conjunto de snapshots, tá? A gente pode realmente, por exemplo, pegar vários snapshots, né? Por exemplo, de uma semana toda, criar uma baseline e depois pegar, vamos falar de mês, né? Pegar um conjunto de snapshots mensal, por exemplo, do mês passado e desse mês, e depois fazer uma análise, né? Entre meses, né? Então, é bem bacana a gente criar essas baselines. Existem alguns tipos de baseline, eu vou mostrar uma fixa, tá? E um outro ponto importante é que quando você coloca os snapshots na baseline, tá? Esses snapshots são excluídos do processo de purge, tá? Como eu falei para vocês aqui, ó, o Oracle ele vai manter isso por 8 dias, tá? Se você colocar os snapshots na baseline, eles vão ser excluídos desse processo. Quando a gente cria uma baseline, a gente pode especificar um período, por exemplo, 30 dias, enfim, a gente pode especificar um período de tempo para essa baseline, tá? Ou simplesmente criar a baseline e deixá-la lá, e quando você quiser deletar, você deleta essa baseline, tá bom? Um outro ponto muito importante para a gente falar é o parâmetro Statics Level, tá, pessoal? O parâmetro Statics Level é o parâmetro que controla o nível de estatísticas geradas pelo AWR, tá? São basicamente 3, tá? A primeira é a Typical, tá? A Typical é a padrão, a default do AWR. Ele já vem configurado como típico, tá? E é realmente bastante adequado para a maioria dos ambientes, tá? Basicamente, ele vai coletar as estatísticas necessárias para a gente poder realizar o tuning, tá? Como eu falei, é mais adequado, tá? Realmente é bem recomendado que você utilize a Typical, salvo em ocasiões, talvez, que você queira, né, coletar precise coletar estatísticas de forma mais detalhada. Daí você pode configurar o parâmetro Statics Level como All, tá? Daí ele vai coletar estatísticas de forma mais detalhada, mas isso pode degradar um pouco a performance do banco de dados, tá? E se você quiser desabilitar o AWR, você pode utilizar a configuração do parâmetro Static Level como Basic, tá? O Basic ele vai realmente desabilitar todas as estatísticas, advisors e alertas aí do AWR. Tá bom? Pessoal, basicamente isso. Queria passar essas informações bases para vocês, tá? Que são importantes agora para a gente poder colocar a mão na massa. Então vamos lá para o nosso terminal para a gente começar a mostrar um pouquinho da prática do AWR. Bom, pessoal, então vamos lá. Olha só.
A primeira coisa que eu falei para vocês, tá? Lá na nossa breve introdução sobre o AWR é o que, tá? É que o Oracle ele vai gerar, né, snapshots a cada hora e vai manter isso dentro do AWR por 8 dias. Como que a gente faz para poder verificar isso? Ó, a gente pode dar um select na view DBA Hist WR Control, tá? Eu já vou colocar o comando formatado, né, que a gente formata a coluna, enfim, tá? Para vocês verem isso mais facilmente, tá? Olha só, pessoal, reparem que o snap interval aqui tá como 1, tá vendo? 01, 0000. Então, aqui, ó, é o intervalo que ele vai fazer esses snapshots, tá? A gente pode alterar isso daqui, pode mudar o intervalo, pode colocar um intervalo de, por exemplo, 30 minutos, não 1 hora. Eu vou mostrar para vocês como que faz a alteração. E olha só, o retention tá como 8 aqui no final, tá vendo? Isso aqui significa que ele está como 8 dias, tá? Então, como vocês podem ver, realmente o default já vem dessa forma. Snapshot a cada hora, retenção por 8 dias. Como que a gente faz para a gente poder alterar isso daí, tá? Olha só, a gente pode executar esse comando aqui, ó, execute dbms workload repository modify snapshot setting, tá? E aqui a gente vai passar a retenção. Pessoal, isso aqui é a quantidade de minutos, tá? 43.200 minutos equivale a 30 dias, tá? O cálculo é 60 vezes 24 vezes 30, tá bom? E esse intervalo aqui, ó, é o tempo que ele vai tirar o snapshot. Nesse caso aqui, ó, 30 minutos, tá? Então, olha só, vou realizar essa configuração. Se a gente rodar novamente aqui esse comando, ó, a gente vai verificar agora, ó, que ele está, então, ó, tendo um intervalo agora de snapshot de 30 em 30 minutos. E olha só, o período de retenção foi alterado para 30 dias. Então, a gente vai reter esse snapshot durante 30 dias, tá? Beleza? Beleza, pessoal. Dito isso, agora como que a gente faz para verificar os snapshots que a gente tem, tá? A gente vai trabalhar basicamente com views, tá, pessoal? A gente pode dar um select na view DBA Hist Snapshot, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Olha só. Essa view aqui, ó, DBA Hist Snapshot, vai mostrar quais são os snapshots que a gente tem aqui, ó. E eu tenho o snapshot do 27 ao 45. Esses são todos os snapshots que eu tenho, tá? Pessoal, obviamente, isso aqui é uma base de dados nova, eu criei há pouco tempo, não tem muitos snapshots. Se você rodar isso daí numa base mais antiga, né, uma base de produção, realmente, você vai ver que tem realmente muito mais snapshots, né, do que está aparecendo aqui. Pessoal, um ponto muito importante, tá? Quando a gente for utilizar o AWR, é necessário, não coloquei isso lá na introdução, mas eu vou falar, depois eu vou ajustar a documentação lá quando eu for passar para vocês. O AWR ele precisa de licença, tá? Você precisa ter a licença de Diagnostic Tuning, senão você não pode utilizar o AWR. Você vai ter que utilizar o StatPack, tá? Então, não utilizem o AWR se vocês não tiverem licença, tá? É uma informação muito importante, tá? Eu vou colocar isso lá naquela breve documentação que eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou vou colocar alguns pontos a mais ali, tá? E vou colocar essas informações também, é muito importante. Se não utilizem o AWR. Depois a gente faz uma aula mostrando como utilizar o StatPack, ok? Então, voltando aqui, pessoal, como vocês podem ver, esses são os snapshots que são gerados automaticamente, tá? A gente pode criar um snapshot nosso, né? Sem precisar realmente esperar. Por exemplo, se eu quiser criar um snapshot agora, ó, eu posso executar esse comando aqui, ó, execute dbms workload repository .create snapshot. Ó, vou dar um barra aqui e olha só, criei aqui agora o snapshot 46, tá? Poderia criar quantos snapshots eu quisesse, tá? Bastando executar esse comando, ó, a gente vai criar snapshot. Ó, criei o 46, criei o 47, ó, num intervalo aqui, ó, de minutos, tá? Bom, vamos supor então que você criou um snapshot, mas você criou um snapshot incorretamente, não quer esse snapshot, tá? Como que a gente faz para poder deletar um snapshot? Vou dar um clear aqui, ó, para subir, para ficar mais fácil, tá? Vou rodar novamente aqui o comando, né? Ó, beleza? E como é que eu faço para poder deletar um snapshot, pessoal? Primeiramente, a gente tem que pegar o DB-ID do banco, tá? A gente precisa ter esse DB-ID aqui, ó, para a gente poder fazer o delete do snapshot, tá? Eu vou deletar então o 46 e o 47, tá? Deixa eu dar um clear aqui, ó. Tá? Para deletar um snapshot, muito simples, pessoal. Deixa eu pegar só o DB-ID de novo aqui do banco. Pegar esse DB-ID aqui. Vou colocar aqui, ó, na minha query. Tá? Vou deletar o 46 e também o 47. Tá? Basicamente esse comando aqui, pessoal. Ó. dbms workload repository
drop snapshot range, tá? E olha só, aqui eu estou passando o meu snapshot 46, que é o low, né? E estou passando o maior snapshot, que é o 47. Eu quero deletar esses dois, ó. Feito isso, deletei os meus snapshots, tá? Se eu rodar novamente o comando, ó, eu não tenho mais o 46 nem o 47. Como que eu faço para deletar só um snapshot? Por exemplo, vou deletar o 45, ó. O comando é o mesmo, tá, pessoal? A única coisa que vai mudar é que o low e o high vão ser o mesmo, ó. Low 45, high 45, ó. Deletei um snapshot. Se eu rodar o comando novamente, ó, só o 45 foi deletado, ok? Agora falando de baseline, pessoal, como que eu faço para criar uma baseline? Primeiramente, como que eu faço para consultar as baselines existentes aqui, né? Peraí. Como que eu faço para consultar as baselines existentes aqui no meu banco de dados? Vamos lá. Vou rodar esse comandinho aqui, ó, nessa view aqui, ó, dba hish baseline, tá? Eu vou deixar todos esses comandos para vocês aqui, tá, pessoal? Mas basicamente nessa view aqui, ó, dba hish baseline. Como vocês podem ver, ó, não existe nenhuma baseline criada, tá? Para a gente criar uma baseline, ó, basicamente eu vou criar uma baseline com snapshot 27 ao 30, tá? Basicamente a gente pode rodar esse comando aqui, ó, execute dbms workload repository .create baseline, isso é uma baseline fixa, tá? Passa aqui o snapshot de início, ó, o start, que é 27. Passa o snapshot final, né, que você quer, olha só, é o 30, tá? Passa o nome da baseline e passa o dbid, tá? Feito isso, ó, depois que eu criar minha baseline, olha só, eu consigo ver, ó, a baseline criada aqui, ó, baseline 3, o nome da baseline, qual é o snapshot de início, qual é o snapshot final, tá bom? Eu ainda posso, pessoal, definir um período, tá, de retenção para minha baseline. Primeiramente, como que eu faço para dropar uma baseline, tá? Pessoal, muito simples, ó. Todos os comandos aqui são baseados em DBMS, tá? Ó, DBMS workload repository.drop baseline. Passa o nome da baseline e passa o DBID, tá? Feito isso, dropei a minha baseline, ó. Se eu rodar novamente, eu não tenho nenhuma baseline mais aqui, tá? Eu ainda posso, como eu falei, ó, especificar um período de tempo para a minha baseline, tá? Para essa baseline expirar, tá? O comando é o mesmo, a única coisa que a gente vai passar é um parâmetrozinho de expiration aqui, igual a 30, tá? Então, no caso, eu vou manter ela por 30 dias, tá? Como vocês podem ver aqui agora, ó, no caso aqui, pessoal, faltou uma coluna aqui. Vou colocar aqui para vocês, ó, faltou a coluna de expiration, né? Como é que eu vou mostrar para vocês se não tem essa coluna, tá? Vamos rodar de novo aqui, ó, coloquei a coluna expiration, e olha só, como vocês podem ver, ó, ela tem aqui o expiration de 30 dias, tá bom? Que foi o que a gente definiu, tá bom? Para essa baseline, ok? Bom, pessoal, mostrado todos esses comandos, tá? De snapshot, baseline, como realmente alterar a questão do período de retenção, o período de cada o período quando cada snapshot vai ser feito, né? A gente colocou 30 minutos. Como que a gente faz para poder gerar de fato o nosso relatório AWR, que é o relatório que nós vamos analisar para poder identificar um problema de performance, nosso report, né? Basicamente, pessoal, tem um script dentro do Oracle Home, que é esse script aqui, ó. Olha só. Deixa eu só fazer uma coisa antes de rodar esse script, pessoal. Deixa eu ver aqui quais são os snapshots que eu tenho, tá? Deixa eu pegar aqui que eu vou escolher um período para poder analisar. Olha só. Eu tenho todos esses aqui, então, ó. Eu vou pegar o período, então. Eu vou pegar o snapshot 34 ao 37, tá? 34 ao 37. Vamos lá, então. Vou dar um clear aqui. Para a gente gerar o nosso report, pessoal, é basicamente esse script aqui, ó, awr rpt.sql, tá? Então, ó, eu vou rodar esse cara aqui. Ele vai me pedir, primeiramente, qual é o formato do nosso report que você quer gerar, tá? Eu gosto de utilizar o HTML, que é muito mais fácil de analisar, tá? Ele vai me pedir qual é o número de dias. Como esse banco de dados é novo, né? Ele só tem snapshots gerados de um dia, que é do dia de hoje, né? Então, eu vou colocar um aqui. Ele vai me mostrar os snapshots, ó. Eu vou querer o do 34, como eu falei, ao 37, não foi isso? Então, eu vou colocar aqui, ó, begin snapshot, ó, vou colocar 34, tá? E o end snapshot eu vou colocar 37, tá? 34, 37. Qual vai ser o nome do report? Vai ser awr teste.html. Na realidade, nem precisa colocar HTML, porque ele já vai fazer isso, tá? O name vai ser AWR Test, tá, pessoal? E basicamente isso, tá? E ele vai gerar, então, o nosso report. Foi bem rápido, já gerou o report. E onde que fica esse report, pessoal? O report, ele fica
na pasta que a gente estava antes de gerar o report, tá? Então, por exemplo, eu estava aqui, ó, no Home Oracle, o meu report está aqui, tá? Olha só. Pessoal, por algum motivo ele gerou um AWR com uma outra extensão, LST, tá? Deixa eu entrar novamente aqui no SQL Plus. Eu vou colocar então a extensão como HTML, tá? Vamos lá, vamos gerar de novo esse report, HTML, tá? Vou colocar um dia, vai ser do 34 ao 37, tá? O report name vai ser AWR test2.html, tá bom? Prontinho, dessa vez tem que funcionar, né? Girou o report, vou dar um exit aqui, ls-l, e olha só, a gente tem agora o awr2.html, tá? Vamos abrir então esse report, pessoal, para a gente dar uma olhada? Então aqui, pessoal, eu estou aqui utilizando uma ferramenta que é o WinSCP, tá? Para a gente poder acessar os arquivos lá do nosso banco de dados. E, ó, temos aqui, ó, pessoal, o AWR test2, tá? Eu vou jogar ele aqui para minha máquina, para o meu desktop, e vou abrir esse carinha aqui. Então olha só que bacana, pessoal. Com isso, ó, a gente vai ter então aqui, ó, o nosso report AWR para a gente poder analisar o nosso problema de performance, né? Vocês podem ver que é um relatório realmente imenso, tá? Tem algumas técnicas para a gente poder analisar esse relatório, tá? Mas aí a gente mostra isso numa outra aula. Na aula de hoje, realmente queria mostrar como que faz para a gente poder gerar esse reporte e realmente mostrar alguns comandos de administração do AWR, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Numa próxima aula a gente faz a análise aqui de alguns pontos chaves aqui desse relatório para poder tentar identificar problemas de performance. Eu vou tentar causar uma lentidão e daí a gente gera o report para a gente poder analisar essa lentidão, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e vejo vocês então na próxima aula.